Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer um pequeno enquadramento do final do ano 2022, portanto a subida nas taxas de juros, não só nos Estados Unidos como na Europa, levaram uma quebra substancial no preço dos ativos. Nos Estados Unidos já se vê uma espécie de contágio para outro tipo de classes de ativos, nomeadamente o imobiliário. Na Europa a coisa ainda está a demorar algum tempo a desenrolar, mas como sabemos também a Europa tendeu a subir as taxas de juros mais lentamente, comunicou de forma mais lenta também, e portanto esse lag é relativamente justificado por isto. Em relação, então, àquilo que eu penso sobre os mercados, se olharmos para trás, portanto, para final de 2021, quais é que eram os fatores que nós considerávamos aqui no canal e nas calls que temos vindo a fazer, considerávamos que eram fatores críticos e que tinham que ser resolvidos. Aliás, se forem de volta aos vídeos de 2021, final de 2021, nós falávamos sobre a necessidade de subir as taxas de juros, as necessidades de, se calhar, começar a olhar para long shorts, ou para reduzir o beta do portfólio, porque não havia hipótese dos bancos centrais não terem que subir as taxas de juros. Na altura até falámos sobre os russos e os sauditas não quererem de certeza vender petróleo a países que abusam da sua posição monetária, não é? Portanto, que pura e simplesmente começam a imprimir dinheiro para começar a atrair o fluxo de bens para esses países. Portanto, o que nós vimos, e a tradução do que isto significa é que, na prática, nós abusámos do facto de conseguirmos e podermos imprimir dinheiro. Portanto, não só a Europa como os Estados Unidos conseguiram financiar grandes déficits ao emitir grandes quantidades de dívida no mercado primário, que, por sua vez, estes prime dealers que iam comprar esta dívida sabiam que poderiam depois vender através do mecanismo de quantitative easing dos bancos centrais, a vender então esta dívida no mercado secundário com uma yield inferior. Déficit, às tantas, estava a ser usado para quê? Não só para lutar contra aquilo que foi efetivamente uma pandemia e que as pessoas tiveram que ficar em casa e, portanto, é completamente justificável ter que existir na minha opinião, uma intervenção estatal. Se calhar já não era justificável falarmos de 5 mil milhões em investimentos em hidrogênio em Portugal, se calhar não era justificável mais não sei quantos mil milhões para projetos de energia verde. Não estou com isto a desvalorizar a energia verde, estou com isto a tentar mostrar o ponto, ao ponto de vista então tanto da Rússia como os sauditas, por exemplo, como exportadores de energia ou como grandes exportadores de energia, que pura e simplesmente uma situação em que nós íamos continuar a imprimir dinheiro para continuar a financiar uma transição verde, pura e simplesmente é um ataque a estes países e essa situação não podia continuar. Portanto, o que nós vimos foi uma subida brutal nos preços das energias e o conflito, então, na Ucrânia acabou por servir, na minha opinião também, surgiu como justificação para então começarmos a subir as taxas de juros, mesmo sabendo que uma grande parte desta inflação é efetivamente supply-driven, certo? Portanto, temos problemas das cadeias de valor, se nós sabemos que efetivamente QE não criou inflação na economia per se, não é? ou na economia, sabemos que criou um grande impacto nos preços dos ativos financeiros, e nós vimos isso desde 2008 nos Estados Unidos e desde 2014, 15 na Europa. Portanto, o valor do dinheiro caiu a pico, portanto os ativos de investimento dispararam. No entanto, isto não se verificou na taxa de inflação. A taxa de inflação manteve-se relativamente baixa. Portanto, neste momento, o que nós estamos a tentar fazer é reganhar credibilidade. Certo? O que é que isto significa? Durante o Covid, as poupanças das famílias aumentaram para valores substanciais, o wealth effect começou a ter, efetivamente, um impacto substancial também nas economias, portanto, a subida dos mercados e, basicamente, o aumento das poupanças e dos investimentos levou, então, a uma mudança no comportamento dos agentes económicos, certo? Tanto que houve várias reformas antecipadas nos Estados Unidos, várias pessoas a saírem do mercado de trabalho em 2020 e 2021. Pronto, portanto, neste momento, quando falamos em reganhar credibilidade interna e externa, o que eu quero dizer na interna é efetivamente retirar então este excesso de capital que foi posto no sistema e que tem que ser absorvido para a camada mais alta. Portanto, há duas maneiras deste capital sair do sistema, se olharmos do ponto de vista da inflação, não é? Das duas uma, ou falamos em quantitative tightening e retiramos capital do sistema, ou então por isso simplesmente deixamos a forma como a nossa economia tem funcionado nos últimos anos, principalmente com as big techs com grandes margens operacionais, tratarem disto. Portanto, estas big techs, na minha opinião, funcionam como esponjas que retiram a liquidez do sistema e puxam-no para cima, aquilo que nós temos visto do top 1%. Não é? Portanto, num cenário em que a nossa sociedade funciona e que o dinheiro tende para o top 1%, um modelo de QE
é um modelo que funciona, não é? Se o top 1% alocar o capital bem para levar a aumentos de produtividade associados a ganhos, por exemplo, tecnológicos, desenvolvimentos tecnológicos, que se traduzem em aumentos de produtividade, isto não só beneficia os países desenvolvidos, como beneficia os países em desenvolvimento, certo? Porque nos permite transformar uma data de bens que vêm do início da cadeia de valores destes países de uma forma mais eficiente, certo? Com menos custos. Portanto, permite-nos pagar mais por certos bens porque gastamos menos a transformá-los. Portanto, na minha opinião, isto acima de tudo é uma corrida entre produtividade e desenvolvimento económico de alguns destes países. A Índia, a China, a Rússia, ok? É uma corrida, porque na prática, depois de nós habituarmos a viver como vivemos, já não queremos dar um passo atrás, e um passo atrás implicaria graves problemas sociais, económicos e políticos, certo? Económicos, pronto. Sociais e políticos, eventualmente económicos. A questão da credibilidade interna tem muito que ver, então, com o excesso de dinheiro nas economias, neste caso estamos a falar apenas da Europa e dos Estados Unidos, ou pelo menos é disso que eu estou a falar. No caso do externo, falamos então da forma como os outros países que produzem coisas que nós não produzimos, mas que consumimos no nosso dia-a-dia, olham para a nossa moeda, certo? E para aquele que é o nosso meio de pagamento, ou a forma como nós gerimos a nossa moeda, certo? Portanto, eles têm que também aceitar isso, certo? Isto tem que ser bilateral. Se nós começamos a ter este tipo de política, este tipo de situações acontece. Na minha opinião, uma grande parte do que está a acontecer em 2022 teve que ver com política monetária de 2020 e 2021. Aliás, de certa forma, até a vir de antes. Portanto, neste momento, quer dizer, e nós já ouvimos o Putin dizer isto e outros líderes falar sobre isto, que é normal que o QE e o QE tem que existir, não é? Portanto, nós tivemos que fazer recurso do QE para sair de uma crise em 2008, usámos agora o QE para ajudar os Estados a superar uma pandemia global e, portanto, o QE é efetivamente uma ferramenta importante, não pode ser abusada, ok? E aqui tivemos um abuso de tal ordem que afetou a credibilidade interna e externa. Estes líderes, então, de que eu estava a falar, já admitiram que QE é importante. Okay? Eles não dizem não façam QE. Okay? Eles próprios disseram, nós também fizemos QE. Só que não podemos agarrar em QE e começar a usar como arma contra os países sobre os quais somos interdependentes, nomeadamente grandes exportadores de energia. Não é? Portanto, na minha opinião, um grande problema foi este. Acho que a guerra na Ucrânia, uma vitória para a Rússia não seria só a anexação daquele território próximo da fronteira, mas também um passo atrás na política verde europeia. E nós já começamos a ver este passo atrás na política verde europeia. Invariavelmente isto teria que acontecer, porque se os políticos europeus não começassem a mudar a sua stance em relação a isso, eventualmente tinha que se traduzir no quê? Numa mudança política, que indiretamente ia traduzir-se outra vez numa mudança, efetivamente, na forma como estamos a abordar esta política verde. Portanto, no enquadramento atual, depois temos do outro lado, nós a subirmos as taxas de juros, mais uma vez, um mecanismo de ganhar credibilidade, retirar más práticas de gestão dos últimos anos, porque lá está, a alavancagem louca não é propriamente algo que tu queres implementar ou incutir na gestão das empresas ou de uma grande parte do tecido empresarial, porque efetivamente isto são ciclos e eventualmente as taxas teriam que subir e se nós estávamos a perpetuar e a salvar maus comportamentos do ponto de vista da gestão, ou que começamos a ter demasiadas empresas zombies na economia, eventualmente isto ia explodir, certo? Portanto, sinceramente, em 6 meses, agora o que importa aqui é que estes zombies morram, estes gestores, estes maus gestores ou estas más práticas de gestão sejam condenadas, certo? Condenadas aqui em termos práticos é o quê? Os acionistas terem que ser diluídos, perderem capital, portanto efetivamente serem responsabilizados pela tomada de decisão que tiveram, não só a gestão como os próprios acionistas, e portanto, acontecendo isto, mas isto é importante acontecer, mas sem uma crise financeira. Portanto, importante aterrar o avião, mas não partir as asas do avião. Neste momento, fast forward, um ano, não é? A economia encontra-se agora num estado muito diferente. Portanto, temos as taxas de juros relativamente mais altas, temos a credibilidade ancorada, a nível internacional temos a questão geopolítica na Ucrânia, mas do ponto de vista da credibilidade internacional também me parece que começamos a tê-la, e o tê-la aí também pode implicar um certo forçar a credibilidade internacional, porque
ao subirmos as taxas de juros e abrandarmos a atividade económica tanto na Europa como nos Estados Unidos, a procura por bens e serviços externos também vai cair e países como a China e a Índia também vão sofrer com o abrandamento europeu e americano e, consequentemente, o que é que vai acontecer? Começamos a ter problemas sociais, geopolíticos, sociais, políticos, económicos nestes países também, que por sua vez começam a forçar a Rússia a uma resolução e um compromisso, um compromise. Portanto, já vi as coisas piores do que estavam, por exemplo, há um ano. Portanto, se há um ano para cá virem os vídeos que eu fiz já desde o final de 21, a conversa tem sido sempre calma, tirar o pé do acelerador. Neste momento já começa a haver muito mais coisas positivas. Por outro lado, temos que ter em consideração que os bancos centrais têm neste momento muito mais informação do ponto de vista dos derivados OTC do que tinham em 2008, não é? Portanto, hoje em dia há muito mais informação em tudo o que toca a contratos OTC e isto tanto a nível da banca como a nível de mercados financeiros e, portanto, é extremamente importante os bancos centrais terem esta informação antes de decidirem se sobem, não sobem, como é que comunicam, etc. Como já vimos, os bancos até têm quase duas vidas, como nós vimos no Banco de Inglaterra, não é? Portanto, uma medida fiscal completamente fora do que seria suposto, conseguiu ser salva pelo Banco Central inglês. Portanto, o que isto quer dizer é que se os bancos centrais percebem que tomaram uma decisão errada, ou se existe qualquer coisa que está à beira de partir, eles conseguem levantar voo e voltar a aterrar no aeroporto, não é? Portanto, esta tem sido a analogia que nós usámos aqui já há muito tempo. Pronto. Para terminar, empresas como a Interactive Brokers tendem a ganhar neste enquadramento porque conseguem rentabilizar o seu excess cash, não só dos clientes, como o seu próprio excess cash, em margin loans e aplicações. Não é? Isto também é verdade em banca comercial ou outra banca de investimento, mas muita desta banca comercial acaba por começar a registar imparidades. A parte boa de estar exposta a brokers, como a Interactive Brokers, é que não tem um negócio de market making e não tem counterparty risk no que toca aos empréstimos de margin loans que fazem aos seus clientes. Porquê? Porque há liquidações. A partir do momento em que o cliente está a chegar debaixo d'água ou está a ficar sem margem, a Interactive Brokers liquida a posição. Portanto, neste momento, o interest income da Interactive Brokers é praticamente igual ou até superior a trading fees. Okay? E isso é uma das coisas que nós falámos em algum vídeo aqui no meu canal sobre a Interactive Brokers em 2021 e em 2020. Que uma grande parte da atividade de trading de 2020, ou do crescimento em atividade de trading em 2020, acabou por ser offset por uma quebra substancial nos juros que eles recebiam de margin loans e excess cash. Okay? Isto é algo que já não estamos a ver porque as taxas começaram a subir. Aliás, a 10-year yield nos Estados Unidos está extremamente elevada, próximo dos 4%. A 2-year yield está a 4,6% ou 4,7%. E, portanto, empresas como a Interactive Brokers vão beneficiar muito do enquadramento atual. E pronto, com isto não me alongo mais. Considerem dar uma vista de olhos no site do jpfinanças.pt. Neste momento já somos cerca de 50 ou 60 membros naquilo que era o antes Patreon e neste momento é o site. E pronto, acho que overall o feedback tem sido positivo. Partilhei algum desse feedback no Instagram, portanto se forem lá à página do Finanças com JP, nas histórias têm lá alguns reviews sobre aquilo que tem sido partilhado no site e neste caso no Discord. E com isto não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like e vemos no próximo vídeo.